Bom, pessoal, dando continuidade à parte prática, né, da disciplina de geoprocessamento aí, a manipulação do QGIS, eu dividi o vídeo em duas partes para não ficar muito longo, mas se vocês estiverem seguindo a apostila, eu vou fazer o conteúdo das aulas 1 e aula 2, tá? A aula 1 tá no primeiro vídeo e esse aqui é o conteúdo da aula 2 da apostila, tá? A apostila tá lá na sala do Classroom, tá certo? Então, por que eu estou fazendo duas aulas? Porque como a gente só tem 3 semanas, eu tenho 6 aulas praticamente, né, dentro da apostila, então eu vou dividir aí nas 3 semanas, até porque são poucas coisas, assim, são as ferramentas básicas, principalmente essa aula 1 e 2, tá? Se vocês estiverem acompanhando pela apostila, vocês vão ver que boa parte das ferramentas que estão postas aí na aula 2, eu já mostrei para vocês lá na aula 1, tá? Mas aí vamos fazendo aqui na sequência para que vocês possam acompanhar bem direitinho aí pela apostila. Eu vou começar removendo aqui essa camada limite Brasil, tá certo? Porque eu não vou trabalhar com o Brasil, eu só queria mostrar a vocês como adicionar. Então, eu vou remover essa camada. Ok, então a gente agora está trabalhando apenas, né, com Pernambuco, estações de tratamento e o Rio Capibaribe aqui nesse momento. E aí, no início da aula 2, né, quando a gente parte para a prática número 1, que vai ensinar a selecionar feições, tá? Então, eu vou inserir mais um dado, tá certo? Então, eu posso vir aqui, ó, camada, adicionar camada vetorial, ou posso vir aqui no maisinho, né, camadas, tá? Então, qualquer um dos dois dá certo. Já está salvo aqui, né, no diretório que eu quero, é um arquivo GDB, é o que está dentro, né, eu quero arquivos que estejam dentro desse banco de dados aqui, aulas QGIS GDB, tá? Então, não vou modificar. Venho aqui em adicionar, e aí eu vou adicionar este arquivo aqui, ó, Pernambuco Municípios POP 2010. Então, esse arquivo aqui, ele é um arquivo do tipo polígono e ele tem 185 feições. Por que ele tem 185 feições, jovens? Porque nós temos 185 municípios, aproximadamente, acho que são 187, tá faltando algum aqui na divisão, mas nós temos 185 municípios em Pernambuco, tá? E esse aqui é o da divisão municipal, ok? Então, vou adicionar esse arquivo aqui. Beleza, ele já apareceu aqui na minha tela. Se eu clicar aqui, ó, nessa caixinha, eu vou desabilitar ele. Ele não saiu daqui, eu não removi, ele só não está aparecendo, tá? No caso, eu vou fazer isso, ó, vou desabilitar aqui limite Pernambuco, porque agora eu quero trabalhar com a divisão municipal. Então, vou abrir aqui a tabela de atributos para vocês, ó. Clica com o botão direito na seleção, abrir tabela de atributos. Só para vocês verem como essa tabela ela é bem maior, né, do que aquela outra que a gente estava trabalhando, tá? Então, ela tem o nome do município, tem a população, né? Por isso o nome dele é Município POP 2010, que é a população de acordo com o censo de 2010, tá? Temos densidade demográfica, temos comprimento do shape, aí temos o que mais? A área do shape. Só tenho essas informações aqui, né? Mas eu poderia ter muito mais. Eu poderia ter uma coluna aqui dizendo quem é o prefeito do município, eu poderia ter uma coluna dizendo número de escolas, número de hospitais. O que eu quisesse colocar de informação descritiva aqui, eu poderia. Beleza? Então, vejam como essa tabela é bem maior, né? Porque tem aqui, ó, todos os municípios de Pernambuco. Mas daqui a pouco a gente volta para ela. Então, vamos lá. Primeira ferramenta que a gente vai ver, né? Aqui da barra de ferramentas. Deixa eu ver aqui a captura de tela, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa. Na apostila, tá? Vocês vão olhar aí bem direitinho na apostila. Tem aí, né, as ferramentas. Então, a gente tem panorâmica, tem aquele ver tudo, aproximar, né, o zoom mais, zoom menos. Tá? Aqui, ó. Temos aqui para atualizar, identificar a feição, que a gente já viu, né?
Podemos abrir a tabela de atributos por aqui também. A caixa de ferramentas também a gente já viu. E a gente vai ver a parte de selecionar feições, né? Essa ferramenta aqui, selecionar e desfazer seleção, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, beleza. Tenho aí, né, vários municípios. Então, para o programa, ó, cada elemento desse aqui, ele é um polígono, né? E lembra lá das relações topológicas, né? Ó, a adjacência aqui, ó, eles compartilham um limite, tá? Então, cada um aqui é um polígono, beleza? Então, como é que eu posso fazer uma seleção? Usando aqui a ferramenta de selecionar feição, se eu abrir aqui na setinha, me aparece 4 opções. Então, eu posso selecionar feições ou só a feição, posso fazer uma seleção através de polígono, uma seleção através de traço livre ou através de raio. Vamos começar selecionando feições através de raio. Então, eu quero selecionar as feições, vou usar como referência aqui esse ponto aqui, tá? Que é aquela estação de tratamento de água. A partir daqui, eu quero um raio, ó. Deixa eu melhorar, né? Agora, pronto. Aqui em cima, ó, estão vendo aqui em cima, raio de seleção, tá? Tem que ver qual é a unidade que tá aqui, mas com certeza, né, não está em metros nem quilômetros. Mas aí a gente coloca, digamos que eu queira aqui, ó, 300, 400. Esse 400 não provavelmente está em milhas a unidade, depois a gente tem que verificar. Mas aí eu quero a seleção a partir desse raio. Então, ele vai selecionar todos os municípios, né, que tocam naquele raio que eu coloquei, tá? Quando a gente faz uma seleção, o que está selecionado fica amarelo, ó. Vou fazer aqui, ó. Quero só o que toca, ó. Então, ele só vai selecionar o que está tocando, tá? E quando eu faço uma nova seleção, a anterior se desfaz, tá certo? Então, ele só seleciona os municípios aqui, porque eu estou em seleção de município, tá, gente? A minha camada ativa aqui é município, tá? Que estejam nesse raio que eu selecionei. Posso fazer uma seleção através de traço livre. Traço livre eu vou dizer, vou traçar, tá? Então, eu quero traçar aqui, ó. Tá? Então, fiz um traçado aí de uma seleção. Então, aqui. Então, eu faço aí a minha seleção livremente, tá? Aí, já vou mostrar outras ferramentas a vocês. Eu quero limpar essa seleção. Para limpar a seleção, obrigatoriamente, eu tenho que fazer outra seleção, né? Porque, ó, se eu fizer outra seleção aqui, aquela da lista de mancha. Não, mas eu não quero selecionar nada agora. Então, eu venho aqui, ó, nesse quadradinho amarelo que tem um proibido, desfazer seleção de feições. Desfiz toda a seleção, tá? Beleza? Então, continuando aqui nas ferramentas, eu posso selecionar através de um polígono. Através de um polígono, eu que vou delimitar o meu polígono. Então, terminei, clico com o botão direito do mouse. Então, todos os municípios que estão ali inseridos ou totalmente ou parcialmente dentro do polígono que eu desenhei, ele vai ser selecionado, tá certo? Uma outra forma, ó, vou limpar aqui a seleção, e a outra forma, que eu diria que é a que eu mais gosto, é selecionar por feição. Aí vem duas coisas, né? Eu posso selecionar, eu quero selecionar esse, se eu quiser selecionar outro, eu seguro Ctrl e clico, tá? Se eu não segurar Ctrl, ó, não segurei Ctrl, então eu só seleciono um. Se eu clicar aqui na bolinha amarela, vai selecionar? Não, né? Porque ela tem que estar aqui, ó, ativa, ó. Agora eu seleciono, tá? Então, volta lá para município. Deixa eu limpar toda a seleção.
Então, eu quero selecionar esses municípios daqui, dessa região. Ou eu faço, né, um polígono aqui. Seleciono, né? Ou eu venho, ó, seleciono aqui, ó. Eita, desculpa, tem que trocar aqui, ó, feição. Então, seleciono, seguro Ctrl e vou selecionando aí os municípios que eu quero, tá? Pronto, fiz aqui a minha seleção, beleza? Então, facinho, né? A gente vai ver para que serve uma seleção, né? Porque é só para eu selecionar, né? Então, desfazer seleção aqui. Tem outras formas da gente fazer uma seleção, tá certo? Seguindo a apostila, só para a gente não perder aqui, a próxima ferramenta da apostila é identificando feições no mapa. Então, ó, é aquele izinho que eu já mostrei para vocês, que vai aparecer aqui, né, a identificação. Ó, selecionei aqui, Serra Talhada, tá? Esse aqui, quem conhece? Ele está selecionando 2, porque está com erro de geometria. Afogados da Ingazeira, tá certo? Então, essa é a ferramenta de identificação. Agora, a gente vai fazer uma seleção usando a tabela de atributos, beleza? Então, vamos aqui abrir a tabela de atributos do nosso arquivo de municípios, que a gente já abriu, né? Vamos abrir de novo. Então, jovens, como é que eu posso fazer uma seleção, tá? Então, eu posso fazer uma seleção assim. Primeiro, deixa eu selecionar aqui. Primeiro, vamos limpar aqui as seleções todas, né? Deixa eu desfazer aqui. Ai, calma. Fechar. Pronto. Tirar o identificador, né? Então, voltando lá para a tabela de atributos, vou clicar aqui na tabela de atributos, ó, na coluna, né? Aqui nessa primeira, mas na linha que corresponde aqui ao município de Afogados da Ingazeira. Quando eu faço isso, ó, o que foi que aconteceu, gente? Eu selecionei Afogados no mapa também, tá? Então, eu posso fazer isso aí, deixa eu ver, Custódia. Ó, selecionei Custódia no mapa, tá? Então, quando eu clico aqui na tabela, né, eu seleciono também o município no meu mapa, tá? Aí eu consigo lá identificar, tá certo? Porque, digamos, eu quero selecionar o município de Afogados, mas eu não sei qual é Afogados aqui no mapa. Vamos dizer, por exemplo, eu quero selecionar Carnaíba. Quem é Carnaíba aqui no mapa? Não sei, mas aqui não tem o nome? Então, eu venho aqui, ó, Carnaíba. Seleciono aqui, ele vai me mostrar no mapa onde é que tá Carnaíba, tá? Então, ó, eu posso, né, fazer aí, aplicar algumas ferramentas, como, por exemplo, eu posso aplicar um filtro, tá? Nesse filtro, por exemplo, eu posso colocar aqui... Não posso colocar porque essa tabela ela tá incompleta, ela não tem por região, tá certo? Então, esse aí vai ficar para a próxima aula. Se na minha tabela de atributos, deixa eu abrir ela aqui de novo. Abrir tabela de atributos. Não quero selecionar tudo não, gente. Peraí, viu? Tenham calma. Bom, não estou conseguindo agora nesse momento. Mas assim, se na minha tabela de atributos tivesse, por exemplo, né, uma coluna, ela tem uma coluna com o nome do município, tem uma coluna com população, mas digamos que tivesse lá a região, né? Então, tivesse lá Pajeú,
né, Pajeú, Moxotó tivesse dividido por bacias. Então, eu poderia fazer uma seleção de todos os municípios que são da bacia do rio Pajeú. Seria uma forma de selecionar. Mas aí, vamos lá, né? Vou fazer aqui a seleção. Selecionar por valor, não. Minha gente. Ai, Jesus. Selecionei aqui Afogados da Engazeira, tá? Então, com Afogados da Engazeira selecionado, digamos que o meu projeto que eu estou trabalhando seja só da área de Afogados da Engazeira. Eu não preciso do estado de Pernambuco todo. Então, eu posso, né, salvar esse arquivo como um novo arquivo. Eu posso tirar Afogados de dentro de Pernambuco e ter só Afogados, que seria só o que me interessa. Vamos fazer assim? Vou colocar aqui, né? Vou seguir aqui a apostila, vou adicionar um novo shape, tá? Vamos adicionar aqui bacias pernambucanas. Ok. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, aqui eu tenho as bacias pernambucanas. Ah, quero saber quais são as bacias. Pego o izinho. Essa aqui é qual? Pajeú. Essa aqui, Terra Nova. Essa aqui deve ser Moxotó. Moxotó. Tá? Identifiquei que essa aqui é Pajeú. Vou selecionar. Selecionei Pajeú, porque o meu trabalho que eu estou fazendo, eu só estou fazendo um trabalho na bacia do Pajeú, tá certo? E aí agora eu venho aqui, ó, em bacias pernambucanas, com o botão direito, né, aquele que aparece aí as opções. Eu venho aqui, ó, na opção... Ai, peraí, viu? Tenha calma. Exportar, tá? E aí, na opção exportar, eu posso salvar feições como ou salvar apenas as feições selecionadas, que é o que eu quero fazer. Eu só quero salvar as feições selecionadas, tá? Que no caso é a bacia do Pajeú. Então, eu vou salvar feições selecionadas no formato shapefile e o nome do meu arquivo vai ser bacia Pajeú. A minha camada também vai ser bacia Pajeú, ele tá aqui em Sirgas 2000, né, que já tá. E, ok. Deu um erro, né? Bom, enfim. Porém, a gente fazendo isso, teoricamente, deixa eu tentar de novo aqui, aproximar. Exportar, salvar feições selecionadas. Ah, tá. Vamos selecionar aqui o local. Eu vou colocar numa pasta que eu criei aqui, que é a pasta Videoaula GeoQGIS, e vou salvar como bacia do Pajeú. Eu tô colocando bacia do Pajeú porque já tem bacia Pajeú, tá? Pronto, agora eu tenho o endereço. Ok, pronto, agora deu certo. É porque naquela hora eu não tinha colocado a pasta onde eu ia salvar, tá? Então, ó, o que foi que ele fez? Olha para cá, ele criou uma nova camada aqui na minha vista, sendo que agora essa camada só tem a bacia do Pajeú. Por quê? Eu peguei a camada que tinha todas as bacias, selecionei só a bacia do Pajeú e exportei, criando um novo shapefile, só que dessa vez eu salvei apenas a feição selecionada. Se eu tivesse clicado por acaso, né, me enganei, cliquei aqui em salvar feições como, ele tinha salvo todas as bacias, tá certo? Mas como eu coloquei aqui só selecionadas, então ele salvou só a que eu tinha selecionado. Se eu tivesse fazendo aqui um trabalho, vou salvar todas as bacias do sertão. Então, ó, venho aqui na seleção, né? O feição, selecionei Pajeú, vou selecionar todas essas aqui que são do sertão.
tá? Aqui, e Mossoró também é sertão, né? Então, todas essas bacias aqui eu considerei que são do sertão. Vou lá, exportar, salvar selecionadas como, escolho o local, tá? Venho aqui nos 3 pontinhos, escolho a pasta de trabalho, vocês vão criar uma pasta para vocês fazerem essas atividades. Coloco o nome, Bacias do Sertão, tá? Vou fazer aqui só para a gente ter ideia, tá certo? Bacias Sertão, salvar, ok, pronto. Aí agora, ó, tá vendo? Então, a minha seleção é que vai ser salva. Porém, vamos deixar aqui do jeito que estava, né? Vou limpar a seleção, quero só a bacia do Pageu. Modificando visual e classificação das camadas. Então, vamos adicionar aqui. Adicionar Pernambuco, hidrografia unifilar e etas convencionais. Etas convencionais já está aí, Pernambuco já está aqui, é isso que a gente renomeou, né? E hidrografia unifilar, é o que falta adicionar, ok? Ok. Para quem não está vendo, hidrografia unifilar, vamos dar um zoom. Tá bem clarinho, né? E é por isso que a gente vai modificar, tá? Então, ó, cadê? Hidrografia. Então, eu venho... Ai, meu Deus, eu tô ceguinha, viu, gente? Aproximar, mostrar, copiar, duplicar. Estilos, tá? Então, vim aqui em estilos e vou modificar, tá certo? Vou lá, editar símbolo. Então, eu quero aí outro símbolo, né? Então, eu quero linha simples, mas eu quero uma cor mais escura, porque senão eu não vejo. Vamos engrossar aqui um pouquinho. Tá em 60, 0,6 milímetros, tá? Posso aqui, ó, escolher algum símbolo, tá? Aqui a gente tem alguns símbolos que tem nome. Dash Gray, Effect Gray Line, Simple Line, Topo Hydrology. Então, a gente tem aí vários tipos de símbolo, tá certo? Eu posso trocar aí para River, para qualquer outro. Então, vou deixar aqui do jeito que tá, ó. Mudei a cor e aumentei a espessura, já apareceu, né, aqui, tá certo? Mesma coisa eu posso fazer aqui para etas, que são pontos, né? Deixa eu aproximar para a camada. Vou dar um zoom aqui num lugar que tem muita eta para poder a gente ver. Olha só, não coincidentemente, tá? As etas, elas estão todas bem próximas ao rio, né? Porque você tem a captação de água bruta, a água bruta vai para a estação de tratamento de água. Então, as etas, elas estão bem próximas ao rio, tá? Então, aqui, ó, ou eu vou lá, né, em estilos, tá? Ou eu posso, né, dar 2 cliques aqui, ó. Se eu der 2 cliques, ele também vai abrir, tá certo? Então, eu posso modificar ainda aqui, ó, nas etas. Deixa eu ver se ele sugere algum. Não, ele não sugere, então a gente pode escolher, tá? Então, em vez de um ponto amarelo, eu quero que as etas sejam representadas por um triângulo azul. Pronto. Ok. Agora, na minha visualização, né, as etas, elas são triângulos azuis, tá?
Beleza, gente? Vamos adicionar mais uma camada? Vou vir por aqui agora, né? Camada, adicionar camada vetorial. Vem aqui em adicionar estados brasileiros. Ok? Close. Vou afastar aqui, né? Ó, lembra que a gente tinha Brasil, que era um polígono só, né? Que era o limite do Brasil. Aqui eu tenho os estados todos, o limite de todos os estados brasileiros, tá certo? E aí eu posso classificar, digamos assim, tá? Como assim? Vamos lá nas opções, né? Propriedades, né? E aqui em propriedades, estilo, cadê? Rótulos. Tá, aqui mesmo, né? Em simbologia, tá? Na apostila tá como estilos, mas é simbologia, tá certo? E aqui, ó, observe que aqui tá símbolo simples, ou seja, cada um ele pode aparecer de uma cor. Só que agora eu quero categorizado, ou seja, eu quero que ele me classifique, que ele atribua as cores por categorias. E aí eu preciso escolher qual é a coluna da minha tabela de atributos que eu vou categorizar. Só antes da gente fazer aqui, vou cancelar. Vamos abrir aqui a tabela de atributos, ó. Na tabela de atributos, eita, meu Deus. Como é que eu faço? Aqui, pronto. Para eu mudar, tá? Nesse íconezinho aqui. Então, na minha tabela de atributos, eu vou observar quais são os atributos que esse polígono aqui, né, que tem os estados brasileiros, tem. Ele tem os estados por nome e ele tem, ó, uma característica aqui, região, tá? Então, grava aqui, região e nome. Quando eu vou lá em propriedades, simbologia, tá certo? Que é esse terceiro ícone aqui. Troco aqui para categorizado. Aí eu tenho que escolher a coluna. Se eu escolher a coluna nome, tá? Vou usar aqui um gradiente de cores, o que tá. Vê o que vai acontecer se eu escolher nome. Sumiu, né? Ele vai me dar aqui, deveria me dar por cada município, cada estado com uma cor, tá? Mas vamos lá, simbologia, em vez de por nome, vamos colocar por região, né? E vou colocar aqui, tá? Aí eu tenho que vir aqui, ó, adicionar, tá certo? Classifica. E aí ele vai classificar agora por região, centro, nordeste, norte, sudeste, sul. Naquela hora que eu coloquei aqui nome, eu teria que vir aqui classificar, tá? E aí, ó, ele vai me dar cada estado de uma cor. Mas fica muito complicado, né? Vamos colocar aqui por região, classifica, e aí ele vai me classificar por região. Aplicou, pronto. Então, vou ter aqui em azul claro os estados da região norte, nesse outro azul nordeste, centro-oeste, sudeste e em verdinho sul. Ou seja, está categorizado. Então, de novo, tá? Vai lá em simbologia, mudo aqui, ó, para
categorizado. Tem outras opções, tem graduado, baseado em regra, mas nesse momento agora a gente vai ver esse categorizado, tá? Poderia fazer isso nos outros, tá certo? Vamos abrir aqui o arquivo dietas convencionais. Vou abrir a tabela de atributos só para a gente olhar. Essa aqui não tem muitos atributos, ela só tem o sistema e as coordenadas. Vamos ver outra, né? Minha gente, eu até queria fazer um diferente, mas... Ó, pronto, essa daqui, ó, é das bacias pernambucanas. Esse arquivo de bacias pernambucanas, ó, ele já tem, além da área, a bacia, tá? Mas ele tem aí outras características, né? Ele tem a geologia da bacia, precipitação média, temperatura, o clima. Vamos fazer uma classificação das bacias pelo clima? Ó, vou lá, né? 2 cliques, ou então vou lá em propriedades, simbologia. Em vez de símbolo simples, vou colocar categorizado e vou usar a coluna de clima, tá? Classifica aqui, ó. Então, ele está dividindo aí em quente e úmido, semiárido, subúmido. Aplicar, ok. Vamos dar aqui aproximar para a camada. Eu vou tirar essas outras feições aqui, tá certo? Só para a gente ver melhor. Então, o que foi que ele fez, ó? Ele agrupou por tipo de clima. Então, a gente tem aqui, no clima quente e úmido, esse roxinho aqui mais escuro, essas bacias aqui. No clima semiárido, essas rosinhas claras. Semiárido do tipo AS, essa verdinha, né, que é o Ipojuca. Semiárido e AW, isso é questão de umidade, tá? Um mais seco, outra é mais úmida. Aqui, ó, essa bacia aqui é de semiárido. Subúmido, esse azulzinho aqui, tá? E aí tem esse verdinho aqui, porque é que não tem informação do clima. As que não tem informação do clima, ele classificou aqui com esse verdinho. Beleza? Então, posso mudar essa categoria? Com certeza, não quero classificar por clima. Quero classificar pela precipitação média. Então, vou ter aí outra classificação, tá? Agora por precipitação. Então, essas aqui tem uma média de precipitação e essa aqui tem outra média de precipitação. Beleza? Então, mudar as cores, facinho, né? E aí, para a gente terminar essa parte 2, vamos aqui para a parte de rotular feições. O que é rotular feições? Um rótulo, coloco o rótulo da embalagem. O rótulo é onde tem o nome, né? Onde tem a informação, tá certo? Então, eu posso pegar aqui, ó, estados brasileiros. Se eu quiser saber qual é cada um desse estado, a gente já viu a ferramenta de identificação, né? Vou lá, identificação, e vejo qual é. Mas se eu tiver um rótulo, não é mais fácil, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, propriedades, e vou procurar aqui rótulos. Rótulos é essa figurinha aqui que tem um amarelinho com ABC, tá? E aí eu tenho aqui, ó, abrindo na setinha a opção de não rotular, rótulos simples e rótulo baseado em regra. Esse rótulo baseado em regra é tipo assim, você vai dizer, quando o zoom for de tanto, quando você for aumentando o zoom, o rótulo ele aparece. Ou municípios estados com mais de tantos mil habitantes, eles vão aparecer com um rótulo maior. Então, eu posso criar diversas regras, tá? Por enquanto, a gente vai ficar no rótulo simples. Então, eu quero usar rótulo simples. E aqui eu posso escolher rotular com o quê, né? Posso rotular, escolho uma coluna, tá certo? Logicamente que se eu estou falando de estados brasileiros, eu quero rotular pelo nome, né? Porque eu quero saber o nome dos estados, tá? Aqui eu posso modificar
né, o texto, posso modificar a posição, inclusive, do rótulo, tá? Mas vamos só aplicar aqui e aí ele vai colocar o nomezinho, ou seja, o rótulo aqui na feição, tá? Então, fica mais fácil, né? Tô achando grande, posso diminuir? Pode, filha, você pode fazer o que você quiser. Vou diminuir para 8. Pronto, diminuir o tamanho do rótulo. Tá bom? Quero mudar a posição. Vamos lá. Posição. Eu quero que fique usando o perímetro. Então, ele já modificou, tá vendo a posição? Essa posição é feia, a gente não quer. A gente quer do jeito que tava, ao redor do centroide, tá? Então, posso modificar aí várias coisas. Então, você já tem aí 2 exercícios para fazer, né? Os exercícios referentes à aula 1 e à aula 2. Aula 1, muito fácil, só inserir dado, modificar o nome. E aula 2 aí, modificar as propriedades das feições. Assiste a videoaula, lê a apostila bem direitinho, que lá tá bem explicadinho também, né? E aí vocês vão conseguir fazer, tá? Do jeito que eu ensinei lá no primeiro vídeo. Faz o print, salva lá no Word e sempre salva o projeto, tá? Tá aqui, ó, salvar. Salva o projeto de vocês. Se for no computador de vocês, vai salvando, porque no final vocês me mandam o projeto todo. Se for no instituto, lembrem de usar sempre o mesmo computador, tá certo? Quem for usar o computador do instituto, usa sempre o mesmo computador, que é para ficar lá salvo direitinho, bonitinho. Beleza, gente? Então, um cheiro. Qualquer dúvida, vocês gritem. Até a próxima, tá bom? Fica com Deus.